Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão jogou para vencer e venceu. Os garotos que aproveitaram a chance. O Matheus Vital tem que ser titular, né? Vamos falar sobre esse jogo, sobre essa vitória sobre o Novo Horizontino? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Jogo para cumprir tabela, o Corinthians já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, mas surgiu um debate em relação a esse confronto porque o resultado influenciava diretamente a vida do arquirrival Palmeiras na classificação para a fase de matas do Paulistão. O Corinthians entrou para fazer a sua parte, para jogar o seu jogo. Obviamente o Mancini preservou alguns titulares porque terá uma semana intensa pela frente. Preservou alguns jogadores, não relacionou outros. O goleiro Cássio, por exemplo, sequer foi relacionado e por isso entrou em campo o Matheus Donelli, mas os jogadores que estiveram em campo jogaram sem nenhum intuito de entregar, fragilizar, pelo menos não foi o que eu vi. E nem teria como ser diferente, gente. Eu sei que isso vale para o torcedor, eu sei que muitos torcedores gostariam de ver o Palmeiras fora da fase de mata, porque realmente você permite com que uma equipe mais forte, né, esteja presente. O Palmeiras, que escalou muitos jovens durante a competição, quase correu o risco de não se classificar. Obviamente vai colocar um time mais reforçado nas fases mais decisivas e aí você terá um adversário mais forte. Eu entendo o pensamento do torcedor, mas eu não consigo imaginar o Wagner Mancini, que até falou sobre isso na entrevista coletiva, né, que no futebol a gente vive de vitórias, né, e o Corinthians é feito dessa forma. Seria muito ruim, seria muito, digamos, indigno se a gente percebesse qualquer sentido assim de uma entrega, de uma, enfim, uma fragilizada para o adversário para poder prejudicar o rival. Porque eu acho que isso denota também uma certa covardia, né? Eu entendo o torcedor pensar dessa forma. Você não deixa o rival chegar, porque se chegar ele pode te complicar. Isso muitas vezes acontece. Mas, poxa vida, né? Você realmente, o Mancini tem razão. Você não pode escolher adversário. Você não pode dizer não. Como se tivesse medo, né, do Palmeiras lá na frente e dissesse, não, vamos eliminar agora, cortar o mal pela raiz para poder ter mais chance de ganhar o título. Eu também não consigo concordar com isso. E não imagino jogadores profissionais chegando no vestiário e dizendo, gente, ó, se der a gente dá uma aliviada e tal. Não imagino o Fábio Santos, por exemplo, o Gil, jogadores rodados, experientes, com uma história no futebol, jogando dessa forma, muito menos o Wagner Mancini. Então, o Fábio Santos até falou sobre isso, né? Em respeito à nossa camisa e à nossa profissão, a gente jogou. Jogaram e jogaram bem. O Corinthians jogou bem, jogou melhor do que o Novo Horizontino, jogou para vencer mesmo e acabou vencendo a partida, poderia até ter construído um outro resultado. Outros garotos, né, e é exatamente assim que a coisa tem que funcionar. A gente muito cobra essa transição dos garotos para a base, que em algum momento não é feito adequadamente, porque há muita pressão, há uma necessidade, né? O Corinthians não tem um elenco lá muito vasto e está promovendo jovens, e alguns estão realmente buscando esse espaço. Alguns, inclusive, já conseguiram titularidade, que é o caso do João Vitor. Vejam só, o João Vitor se firmou tanto ali jogando como lateral, ele mesmo sem ser um lateral, que o Wagner Mancini encontrou um lugar para ele num sistema 3-5-2 para manter o Fagner na equipe, para colocá-lo no time e manter o Fagner na equipe. O mesmo vale para o Raul, que tem uma saída de bola pelo lado esquerdo para adiantar o Lucas Piton para fazer aquela linha de 3. E outros jogadores vão construindo esse espaço também. Como o Mandaca, né? Que não é um lateral direito de origem, é volante, mas jogou muito bem. Seu primeiro jogo entre os profissionais, apenas 19 anos, ainda marcou um gol de bom posicionamento, hein? Porque ele chega no segundo pau depois da cobrança de escanteio, tem o desvio e ele chega para concluir de cabeça. É um dia especial pro volante lateral, né, que pode ser utilizado mais para frente. Quando a gente vê esses garotos aproveitando a chance, com personalidade, cumprindo aquilo que tem que fazer, porque não foi só o gol que ele fez, né, ele jogou muito bem, com muita entrega, com muita disposição, muita chegada à frente, também bom poder de marcação, como já tinha sido o João Vitor, como foi o Raul, como tem sido alguns garotos que estão recebendo a chance, que bom, aos poucos eles vão conquistando o seu espaço. Acho que o Xavier merece um pouco de mais espaço também. O próprio Rony, que eu acho que pode ocupar essa segunda vaga de meio campo, que para mim está em aberto ainda.
Hoje é o Ramiro, mas o Cantilho, que seria, mas ainda não está apresentando um bom futebol. Então, esse segundo homem de meio campo ainda tem vaga para ele, para o Rony poder se firmar ali. Já pensou, né? Gabriel, Rony e o Luan, acho que seria uma formação interessante, pelo menos para ser testado. Agora, tem um jogador que a gente precisa falar dele, né? Que é o Matheus Vital. Retornou de lesão, ficou 6 semanas parado, realizou uma artroscopia no joelho, estava voltando aos poucos e hoje começou como titular. E ele é muito diferenciado, né? É um jogador que o Corinthians depende muito, porque dentro de limitações do elenco, nessa transição de jovens, você precisa de jogadores que tenham um individual, que façam o diferente. O Luan está preenchendo essa lacuna, mas antes do Luan viver essa fase que está vivendo, o Matheus Vital era o principal jogador do time até se machucar. Antes o Gustavo Mosquito estava tentando resolver as coisas lá na frente. Então com eles voltando, antes ainda o Mantuan, né? Vocês vão lembrar, estava numa boa fase até lamentavelmente se machucar. Daqui a pouco ele está de volta. Então esses caras vão reforçar muito o time. O Matheus Vital começou o jogo por dentro e o Gabriel Pereira pelo lado esquerdo. Eu não gosto do Gabriel Pereira pelo lado esquerdo, acho que ele tem que jogar mais centralizado. É o que acontece depois. Mas eu também acho natural que o Gabriel ainda não tenha se soltado, porque isso era para acontecer, né? Um jogo como esse, que não vale muita coisa em termos de classificação, você coloca o menino como titular. Tudo bem que numa função, a meu ver, equivocada, né? Ele tem que jogar mais por dentro, mas é assim que você dá sequência para o jovem, sem tanta pressão. E aí o Mancini até confidenciou, né, que o Matheus Vital pediu para inverter, porque ele começa por dentro, mas cai pelo lado esquerdo, que é ali que ele tem que jogar, o Matheus Vital. E o Gabriel Pereira por dentro. É assim que tem que funcionar. Só que aí eles jogaram um pouco tempo, mais o segundo tempo, né? Mas já deu para ver a diferença, pelo menos pelo lado do Vital, onde ele tem mais confiança, onde ele tem um contra um, onde ele pode arriscar chutes, como arriscou acertando a trave. Então hoje, para mim, se você pegar o time ideal do Corinthians, o Vital é titular no lugar do Otero. Simples assim. E aí pode dar uma sequência para o Cauê, por exemplo, abrindo o Mosquito pelo lado direito. Mas aí se você faz o 3-5-2, só tem vaga para 2 no ataque, né? Então eu colocaria o Mosquito como um falso 9, com o Matheus Vital se aproximando dele, e aí o meio de campo ali com Gabriel, Rony ou Ramiro e Luan, os 3 zagueiros e os 2 alas. Para mim esse seria o time titular ideal do Corinthians, que está focado, vejam só, no Campeonato Paulista. E não poderia deixar de ser diferente porque a Sul-Americana ficou um pouco mais distante com as 3 primeiras vitórias do Peñarol. Ainda dá, óbvio, né, matematicamente, até porque o próximo adversário do Corinthians é o Peñarol, fora de casa, mas o Corinthians vai precisar vencer esse jogo. Agora, o Campeonato Paulista são 3 partidas para o Corinthians ser campeão. Não é fácil, não. Tem o São Paulo, tem o Palmeiras que chegou reforçado, tem o interior aí com muita força, né? Equipes como o RB Bragantino, que podem incomodar, mas o Mancini já deixou claro que na terça-feira vai usar a equipe que descansou nesse domingo, ou seja, os seus ditos titulares. Mas e na quinta? Na quinta ele disse que vai ver. Vai ver quais jogadores da terça estão descansados para jogar na quinta, até porque se ele passar pela Inter de Limeira na terça, vai jogar a semifinal no domingo. E aí você tá a 2 jogos de ser campeão. E como a Sul-Americana ficou um pouco mais distante, o foco me parece muito claro do Corinthians nesse momento, até pela escalação prevista pelo Mancini nessa semana muito intensa de muitos jogos, será no Paulistão. Segundo o Mancini, o time vai respeitar a Inter de Limeira, vai escalar o que tem de melhor na terça, e aí se classificar para a semifinal, ele vai ver quais jogadores ele pode utilizar na quinta, ou seja, quinta-feira é um segundo momento, é secundário, a prioridade está na terça e no próximo domingo, quartas de final e semifinal. É um Corinthians focado, até porque um título vai fazer muito bem em termos de confiança, em termos de manutenção do Wagner Mancini, em termos de reforço desse elenco. Imagine, né? O Corinthians completamente desacreditado, se conquista o Campeonato Paulista, a gente sabe como essas coisas funcionam dentro da realidade local. Outros meninos entraram, né? Como o Matheus Araújo, o volante, como o Felipe Augusto, atacante, o próprio Adson também, que também vai se soltando como meia, né? Um jogador que vai recebendo mais oportunidades. Esse jogo era para isso. E se tiverem outras partidas desse molde, né? Agora vai ser um pouco mais difícil, mas que esses meninos comecem a ganhar espaço. A categoria de base pode resolver muitos problemas do Corinthians. Tem que contratar? Tem que contratar. A gente já falou aqui sobre isso várias vezes. Não contratou até agora e eu não vejo perspectiva para isso, realmente não vejo. Mas se não vai contratar, então que se veja na base quem consegue subir e aproveitar a chance. Alguns você vai vendo que sentem um pouco mais, demoram um pouco mais, isso é normal.
Isso é natural de uma transição, né, da base para o profissional. Outros, como você vê, eles chegam no titular, no profissional, assumem a bronca e saem jogando. E é nesse moleque que você tem que se abraçar e apostar. Quais aproveitaram melhor a chance? Comenta aqui embaixo. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!